meu nome é Bruna Lopes, eu sou biotecnologista, doutora em ciências e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre as possibilidades de carreira de um biotecnologista. A gente vai conhecer quais são as opções de carreira não tão convencionais que os biotecnologistas podem seguir. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou a Bruna, eu tenho graduação em biotecnologia, eu tenho mestrado e doutorado em fisiologia pela UFRJ, fiz um pós-doutorado em fisiopatologia clínica e experimental na UERJ. Também atuei como coordenadora na área de biologia molecular em uma startup de biotecnologia. Atualmente, eu sou coordenadora na equipe de textos do Profissão Biotech, que é uma plataforma de divulgação científica. Também trabalho com produção de conteúdo científico e sou docente em cursos de graduação, de pós-graduação e também na Secretaria Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Bom, a pergunta que vai nortear essa nossa conversa hoje é onde o biotech pode atuar. E eu vou dizer para vocês que o biotech pode atuar em diferentes áreas. E o que vai definir isso, na verdade, é a sua formação. O que você vai fazer de cursos extracurriculares, a especialização, alguma licenciatura, um mestrado, doutorado, alguma pós-graduação, é isso, na verdade, que vai definir o caminho que você vai seguir. Quando a gente termina a graduação, ou até mesmo durante a graduação de biotech, a gente é apresentado por um mundo de possibilidades. A gente tem disciplinas muito diversas, muito diferentes, muitas vezes que nem conversam muito entre si. Então, a gente sai da graduação com muitas possibilidades de trabalho, na verdade. Então, o que vai definir para onde a gente vai é a especialização, é o que a gente vai fazer depois. É o mestrado, é o doutorado, é uma licenciatura, é algum curso extra que vai definir para a gente qual é o melhor caminho de acordo com aquilo que a gente mais gosta, tem mais afinidade. De uma forma geral, existem áreas que são mais convencionais. Quando a gente está na graduação, é muito comum que a gente entenda que o laboratório é o único lugar onde a gente possa trabalhar, para fazer análises e tal. Então, na indústria farmacêutica, indústria alimentícia, de bebidas, com fermentação, agropecuária, agricultura, transgênicos, melhoramento genético, a parte de biocombustível, de bioinformática, são áreas muito fortes e que sempre oferecem muitas possibilidades de estágio, até mesmo de emprego para um biotecnologista. Mas hoje a gente vai falar de áreas que não são tão convencionais, que pouca gente conhece, que muitos biotecnologistas nem sabem que podem de fato atuar. Então, a gente vai falar um pouquinho dos laboratórios. Existem alguns cargos dentro do laboratório que não são muito óbvios assim para um biotecnologista, mas que podem ser ocupados por um biotech. A produção de conteúdo também é uma opção interessante para quem é da biotecnologia. A própria docência, a propriedade intelectual, o empreendedorismo científico e até mesmo os concursos públicos. No laboratório, embora seja uma área assim, muito associada à biotecnologia, tem alguns cargos específicos que muita gente não pensa num biotech ocupando, mas que podem sim ser ocupados por um biotech. Analista de laboratório, por exemplo. Isso facilmente alguém associa o biotech a uma análise no laboratório, mas controle de qualidade também pode ser feito pelo biotech. A parte de consultoria, de elaboração de relatórios técnicos, pesquisa e desenvolvimento, que é uma área clássica da biotech, mas que pode sim ser ocupada a cargos cada vez mais altos por alguém formado nessa área. A parte de pesquisa clínica e experimental, muita gente não associa um biotech a essa área e ela absorve sim muitos biotecnologistas. A parte clínica é a parte que estuda o desenvolvimento, muitas vezes, de medicamento, algo assim, em estudos com humanos. E a parte experimental é a parte com células in vitro ou a parte em experimentação animal. Então, tanto uma quanto a outra podem ser desenvolvidas por um biotecnologista. E a parte de bioterista. É possível que uma pessoa formada em biotech possa atuar como bioterista. Eu conheço pessoas que se formaram comigo e que atuam atualmente nessa área. É óbvio que você vai ter que fazer um curso, uma especialização
nessa área, para que você adquira, né, conhecimentos e habilidades mais específicas. Muitas empresas acabam preferindo profissionais da área da veterinária e tudo por terem um conhecimento maior, mas nada impede de você, como biotecnologista, você aprimore seus conhecimentos, faça cursos extras e consiga atuar nessa área. A Fiocruz, por exemplo, oferece cursos de especialização que são muito bons para quem quer trabalhar com experimentação animal. Parte de bioética, de cuidado com manipulação animal, tudo isso é abordado no curso e é muito interessante para quem quer trabalhar nessa área. Inclusive, esse curso da Fiocruz, ele é um pré-requisito para quem quer trabalhar em biotérios. Então, aí a gente tem uma possibilidade diferente para quem quer continuar trabalhando no laboratório, mas quer se arriscar em outras áreas, quer trabalhar com áreas um pouquinho diferentes, sem ser aquela parte de bancada, de análise, que é tão comum e tão associada ao biotech. Outra opção de carreira que muita gente não associa a biotecnologia é a docência. Muita gente fala assim, mas você vai dar aula? Mas biotecnologista pode dar aula? Mas não tem que ser médico, não tem que ser biólogo para dar aula? Na verdade, o biotech, ele pode dar aula de qualquer disciplina que ele tenha cursado durante a sua graduação ou pós-graduação. Então, se você, durante a sua graduação, você fez aquelas várias disciplinas do curso, tem uma especificamente que você se identificou, você fez o estágio, fez a sua iniciação científica, e depois você fez algum curso de especialização, mestrado naquela área, você se torna apto a lecionar nessa área. Pode ser biologia molecular, biologia vegetal, a parte de transgênicos, OGM, enfim. Independente da área que seja, você pode se tornar apto a dar aula naquela disciplina. Só que para isso, você, como eu falei, você vai precisar de uma pós-graduação, muito provavelmente, ou de uma experiência muito forte, né, muito robusta na área. Se você já tiver feito estágios de iniciação científica, estudos, né, pesquisas na área, você vai se tornar uma pessoa mais apta a lecionar naquela disciplina. E isso tanto na rede pública quanto privada. Novamente, vou dar exemplos aqui de pessoas, né, que eu conheço, que se formaram em biotecnologia, depois fizeram um curso, uma especialização na área de biologia molecular e hoje dão aulas na disciplina de biologia molecular. Então, são pessoas que fizeram biotech, são biotecnologistas, mas hoje são docentes na área de biologia molecular. No meu caso, por exemplo, eu dou aula tanto de fisiologia quanto da parte de ciências, porque o meu doutorado foi em ciências, fisiologia, então eu estou apta a dar aulas nessas disciplinas, né, nessas áreas. Então, se você tem interesse pela docência, saiba que você, após a formação no curso de biotech, você também pode se tornar apto a atuar nessa área, não só de docência, mas também de mentoria, de tutoria, de orientação. Tudo isso está dentro ali da docência, tanto na rede pública quanto na rede privada. Outra área interessante é a produção de conteúdo. Essa, então, muita gente nem pensa que um biotech pode atuar. O que é a produção de conteúdo? É a produção de conteúdos técnicos com uma linguagem acessível. Então, imagina que existe uma rede de hospitais que precisa divulgar, né, os serviços do hospital nos sites, nas redes sociais, enfim. Então, essa rede de hospital vai precisar divulgar os exames que são feitos, quais cirurgias eles realizam, falar bem, né, descrever toda a equipe médica, né, do hospital, enfim. Quem vai fazer isso? Qual é o profissional que vai produzir esse conteúdo de divulgação, né, desse hospital? Muito provavelmente o hospital vai contratar talvez alguém formado em marketing, tudo. Obviamente, a pessoa tem total capacidade para criar isso, só que ela tem uma capacidade técnica com relação à produção de conteúdo no site, de rede social, né, de engajamento, esse tipo de coisa. Mas a capacidade técnica para entender como é realizado o exame, como é realizada aquela cirurgia,
qual a tecnologia desenvolvida naquele hospital, quais são os programas de inovação daquele hospital. Essa linguagem mais técnica, mais científica, dificilmente alguém formado em marketing, por exemplo, vai ter. Então, muitas vezes, as empresas, como o exemplo que eu estou dando aqui, uma rede de hospitais, acabam buscando profissionais que têm conteúdo científico, que conseguem ter embasamento científico para criar os conteúdos dos seus sites, das suas redes sociais. Então, se você é formado em biotech, tem habilidade de escrita, né, consegue desenvolver bem conteúdos, tanto de escrita, mas também, às vezes, habilidades para imagens, né? E tem conhecimento técnico de um determinado assunto, você pode, né, se candidatar a vagas de produção de conteúdo. Então, você pode atuar como estrategista, que é aquele que planeja, né, toda a divulgação daquele conteúdo, o copywriter, que é aquele que de fato vai escrever o conteúdo para o site ou para a rede social, o designer, que está mais preocupado, né, com a parte visual, que entrega os trabalhos mais da parte visual. Então, você pode trabalhar nessas áreas, porque você vai ter o conhecimento técnico, né, científico desejável para aquele cargo. E isso você pode fazer em empresas de biotecnologia, empresas da área científica de uma forma geral, sites, instituições de ensino, hospitais, startups. Tudo isso que eu estou falando é possível porque eu também já trabalhei na área de produção de conteúdo. Na verdade, eu faço alguns trabalhos pontuais nisso. Então, muitas empresas contratam a gente, às vezes, para produzir um texto para a rede social deles, ou produzir um texto explicando sobre um determinado serviço que eles executam. Então, você, com conhecimento técnico sobre aquele equipamento ou aquela análise, você consegue descrever aquele conteúdo e eles publicam na rede social deles. Então, muitas vezes é um trabalho pontual que pode ser feito de forma remota ou híbrida e pode sim ser uma opção de carreira para um profissional de biotecnologia. Outro cargo, né, importante que pode ser ocupado pelo biotech é o social media, que na verdade é a pessoa que vai fazer a gestão das redes sociais. E aí acontece muito o que aconteceu no que eu acabei de falar aqui da produção de conteúdo. Muitas vezes a empresa precisa divulgar, né, precisa manter suas redes sociais, movimentar suas redes sociais, gerar engajamento, mas ela é uma empresa que tem uma base científica. Ou é uma startup, ou é uma empresa de biotecnologia, ou é um hospital, uma instituição de ensino, algum tipo de instituição que precisa estar ali relacionado o tempo inteiro com a ciência, divulgar conteúdos científicos. Então, para isso, ter um profissional da área científica, como biotecnologista, é interessante para gerir as redes sociais. Então, esse profissional ele pode fazer o planejamento, a coordenação, a execução das postagens, dos stories, dos conteúdos do feed, pode fazer interação com o cliente, pode planejar campanhas, anúncios, divulgar os produtos, os serviços. Então, se você tem, né, novamente, habilidade de escrita, conhecimento técnico e um conhecimento também, alguma habilidade ali na área de marketing digital, você pode se candidatar para esse tipo de vaga. É óbvio que você muitas vezes vai precisar fazer um curso extra, né, ou talvez até uma especialização na área, principalmente na área de marketing digital, para entender como funciona cada rede social, qual a melhor forma de engajamento. A gente sabe que uma publicação do Instagram não necessariamente funciona da mesma forma para o LinkedIn. São redes sociais diferentes, com públicos diferentes, objetivos diferentes. Então, você vai ter que entender como funciona cada rede social, qual o melhor tipo de postagem para cada uma, que público você quer atingir em cada uma. Então, para isso, óbvio que se você fizer um curso, uma especialização, e tem vários cursos, até mesmo online, que ensinam isso vai acabar te tornando um profissional ainda mais habilitado para se candidatar para esse tipo de vaga. Mas é importante vocês terem em mente que é uma possibilidade. Eu também conheço pessoas que trabalham como social media de empresas, então tenho amigos que são formados em biotech
que fizeram um curso de especialização nessa área de marketing e hoje trabalham gerindo as redes sociais de empresas de biotecnologia. Então, é possível que quem gosta dessa área, né, muitas vezes você se forma em biotech, mas você também gosta dessa parte de marketing, dessa coisa de mídia social. Então, é interessante, você não quer ficar só no laboratório, você não quer aquele trabalho clássico, né, que é associado ao biotech. Então, é uma opção interessante, é uma opção que está crescendo no mercado, que as redes sociais hoje, né, tomam um espaço muito grande, principalmente na divulgação de produtos e serviços. Então, é uma opção interessante para quem quer fazer um trabalho, principalmente remoto, híbrido. Muitas vezes esse tipo de trabalho é dessa forma. E, novamente, para sites, instituições de ensino, startups, hospitais, todos esses segmentos já acabam absorvendo profissionais de biotech para trabalhar também nessa área de social media. Outra área interessante é a parte de propriedade intelectual. Na faculdade de biotecnologia, durante o curso de graduação, a gente tem muitas vezes disciplinas dessa área de propriedade intelectual que falam sobre patentes, né, como fazer análise, registro, proteção de produtos, de modelos. Só que muita gente acha que isso é só uma disciplina da biotecnologia e não encara isso como uma opção de carreira, que na verdade é. Então a gente sabe que existem muitas patentes que são o que a gente chama de patentes biotecnológicas. São os transgênicos, as proteínas recombinantes, as moléculas sintéticas. Todos esses produtos, para serem registrados, para adquirirem uma patente, precisam passar por uma avaliação no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é o INPE. E quem é que faz essa avaliação? São profissionais, pesquisadores e tecnologistas, que podem ser biotecnologistas, biotecnólogos. Então, é sim uma opção muito interessante para quem não quer trabalhar diretamente na bancada, mas gosta de pesquisa e gosta dessa parte de análise, de registro, essa parte que é um pouco mais burocrática, digamos assim. O INPE, que é um órgão público, o último concurso do INPE teve vagas de pesquisador e tecnologista, e o pré-requisito, né, um dos pré-requisitos era ser biotecnologista, era ser formado em biotecnologia. Então, é claro que se você fizer um curso de mestrado, doutorado, uma pós na área de propriedade intelectual, isso te torna ainda mais apto para aquela vaga. Por isso que eu falei lá no início da apresentação que o que vai definir de fato qual é o cargo em que você pode se candidatar depende muito do que você vai se especializar. E a propriedade intelectual é um campo interessante. Tanto que o INPE ele oferece cursos de mestrado, doutorado em propriedade intelectual e inovação. Então, aí é uma opção para quem quer seguir essa área, se especializar nessa área e, posteriormente, fazer um concurso para o INPE ou até mesmo trabalhar para escritórios que trabalham diretamente com patente, enfim, analisando patente, produzindo patente. Então, acho que é uma opção legal e é uma opção que pouca gente se dá conta, né? Poucos biotechs dão conta de que podem trabalhar, podem exercer essa carreira. Outra carreira interessante é o empreendedorismo, que a gente chama de empreendedorismo científico. Muitas vezes, quando a gente faz iniciação científica, mestrado, doutorado, a gente tem uma ideia, a gente está ali trabalhando na bancada numa ideia que tem tudo para virar um produto. Tem um potencial enorme para virar um produto, ser vendido no mercado, numa farmácia e gerar dinheiro, gerar lucro. Só que muitas vezes a gente acha que não tem como fazer isso, não pode fazer isso. A gente acaba se limitando muito à pesquisa apenas e não transforma aquela pesquisa num produto, em algo que de fato vai gerar dinheiro. Isso é possível. Se você tem habilidade técnica, né, conhecimento técnico sobre aquele projeto que você está desenvolvendo, tem certas habilidades de gestão e até mesmo de empreendedorismo, de negociar, de gerar mesmo um produto, você pode criar a sua própria empresa ou criar a sua própria startup, como a gente diz. As startups são empresas com foco em inovação, em criar produtos inovadores. Então, se você tem uma ideia, você está desenvolvendo ali na sua pesquisa, na bancada, e sabe que aquilo ali tem muito potencial para virar um produto, por que não criar uma startup?
e desenvolver aquele produto para mais na frente gerar lucro, gerar renda. Para isso, obviamente que criar uma startup não é tão simples. Você vai precisar estudar muito sobre isso. Estudar principalmente sobre gestão, sobre a parte burocrática. Criar uma empresa tem por trás ali muita burocracia e, obviamente, ter muita segurança na parte técnica, naquilo que você está desenvolvendo na bancada. Então, é preciso se cercar, né, tanto da parte técnica, que o biotecnologista já tem, né, naturalmente, ele vai adquirindo durante a faculdade, quanto da parte de gestão, que você pode adquirir fazendo um curso ou uma especialização, um MBA naquela área. Então, você pode criar uma startup, por exemplo, dentro de uma universidade. As universidades públicas, principalmente, e algumas empresas privadas oferecem o que a gente chama de incubadoras, que são locais onde você vai criar a sua startup e essas incubadoras vão te dar aquele apoio inicial para você dar os seus primeiros passos ali dentro da startup. Que muitas vezes é difícil, você precisa de uma orientação, né, de uma ajuda, de um mentor, alguém que vá te ajudar mesmo a caminhar ali naqueles primeiros meses, primeiros anos. E as incubadoras das universidades públicas ou de empresas privadas costumam fazer isso. Além disso, você vai ter que correr atrás de financiamento. Se você não tiver dinheiro suficiente para investir naquela ideia, você vai precisar buscar um financiamento público, que é o mais comum. Agências de fomento, principalmente, geralmente fazem esse tipo de apoio, ou financiamento privado, alguma empresa maior, né, que queira de fato apoiar a tua ideia. Mas é uma área bem trabalhosa, né, não vou mentir. Eu trabalhei numa startup, então eu sei como é difícil a gente conseguir recurso e tudo para tirar aquela ideia da bancada para virar um produto de fato. Mas é algo que também que é muito dá muito orgulho você ver o seu trabalho saindo ali, né, ganhando forma, ganhando aspectos, né, de produto, de fato, e você sabe que aquilo ali vai ser utilizado pela população, isso vai ter alguma utilidade importante, não vai só gerar lucro, né? Então isso também é muito legal, dá muito orgulho do trabalho quando a gente consegue fazer esse tipo de desenvolvimento. Mas é isso, tem que ter habilidade técnica, habilidade na área de gestão e gostar dessa área de inovação, de empreendedorismo. Se você tem esse perfil e é biotecnologista, sabe que você pode seguir por esse caminho. E, finalmente, os concursos públicos. Durante a minha graduação, uma das lendas que eu mais ouvia era que uma pessoa formada em biotecnologia nunca ia conseguir trabalhar como funcionário público, porque não existia concurso público para quem é de biotech. O que não é verdade, né? A gente sabe hoje que existem algumas empresas públicas, né, alguns órgãos públicos que oferecem cargos em que o pré-requisito é ser formado em biotecnologia. Então, o concurso público, ele vai te dar uma estabilidade muito maior, geralmente tem planos de carreira melhores. Obviamente, você vai precisar fazer alguma especialização, algum mestrado, alguma coisa assim, uma formação complementar, mas assim, tem vários órgãos, então Fiocruz, Embrapa, o INPE, como a gente falou agora há pouco das patentes, institutos de tecnologia, universidades públicas, em todos esses lugares você consegue trabalhar, consegue prestar um concurso público onde o pré-requisito é ser formado em biotecnologia. Então, é possível. Acho que talvez algum tempo atrás as pessoas não inseriam a biotecnologia como das formações, né, solicitadas, mas hoje a biotecnologia já é inserida como pré-requisito, né, como formação necessária para vários cargos. Então, nessas instituições, facilmente vocês vão encontrar cargos em que um biotecnologista pode se candidatar. É óbvio, né, não vou mentir aqui, que são concursos de muita concorrência, porque geralmente o biotecnologista ele acaba ali concorrendo com a galera da biomedicina, da biologia, da química, muitas vezes. Então você tem, obviamente, uma concorrência muito maior. Mas não é impossível.
né? De novo, né, trago aqui o meu exemplo, né? Eu sou professora da rede pública, então eu fui aprovada no concurso público com formação em biotecnologia. Então é possível se formar em biotech e depois passar no concurso público, conseguir uma estabilidade na carreira. É possível. Talvez algum tempo atrás isso fosse mais difícil, mas ao longo dos anos isso está se tornando mais comum. E com isso, então, a gente fecha essa nossa conversa sobre essas possibilidades de carreira não tão convencionais para um biotech. A gente falou da parte de laboratório, de docência, de produção de conteúdo, dos concursos públicos, do empreendedorismo científico, da propriedade intelectual. E, de uma forma geral, o que todos eles têm em comum é que o que o mercado busca hoje é um profissional multidisciplinar. Como eu falei para vocês lá no primeiro slide, o que vai definir qual é a carreira que você vai seguir, na verdade, é onde você vai se especializar. Qual é o caminho da sua especialização? Eu quero focar mais na parte de transgênicos, eu quero focar mais na parte de biologia molecular, eu quero focar mais na parte de fisiologia, eu quero focar na parte de biologia celular, enfim, eu quero focar em propriedade intelectual. É isso que vai definir onde você vai trabalhar. Qual o curso que você vai fazer depois, onde você vai se especializar, qual é o estágio que você vai fazer, o tema do teu TCC. Quanto mais você estudar sobre um determinado assunto e se especializar naquele assunto, melhor para você. Mais confiança você vai ter naquela área e mais as pessoas vão te olhar como um profissional apto para desempenhar aquela função. Quando a gente fala de profissional multidisciplinar, notem que em todos esses exemplos que eu dei, não adianta ser só um biotecnologista. Por exemplo, na produção de conteúdo, não adianta ser só biotecnologista. Você tem que entender de redes sociais, tem que entender um pouquinho de marketing, tem que saber como funcionam cada uma das redes sociais. Então, você tem que ter outros conhecimentos além da biotech. Quando eu falei de empreendedorismo científico, não adianta ser só formado em biotech. Você tem que entender sobre gestão, você tem que entender sobre produto, sobre como gerir uma empresa. Então, você vai precisar de outros conhecimentos. Na docência, não adianta só dominar aquela área ali onde você quer dar aula, aquela disciplina em que você quer dar aula. Você tem que ter conhecimento da área de pedagogia, de como lidar com o aluno, de como desenvolver aquele aluno, né, de como avaliar aquele aluno. Então, todas as metodologias ativas que você pode usar com aquela turma. Então, você vai precisar desenvolver outras habilidades. Não adianta só ser um profissional formado em biotech. Você tem que ir além disso. Você tem que se especializar, você tem que adquirir outras habilidades. Isso não é só para biotech, não. Isso é para qualquer área. Para quem é formado em biologia, biomedicina, química, física ou qualquer outra coisa. Toda empresa hoje, todo mercado de trabalho hoje busca alguém que seja multidisciplinar, alguém que tenha muitas habilidades, que consiga se virar nos 30, né? Que consiga resolver os problemas, que consiga se adequar às mudanças. Em todas essas áreas, a gente tem mudanças acontecendo o tempo inteiro. E você vai precisar se adequar a essas mudanças que são muito rápidas. Então, quanto mais aberto você tiver a entender outras possibilidades, a conhecer outras possibilidades, a se especializar em outras coisas, mais fácil você vai ser absorvido pelo mercado de trabalho. Então, a principal dica é essa: seja um profissional multidisciplinar, seja um profissional aberto a aprender e a desenvolver outras habilidades. A faculdade de biotecnologia vai ser importante porque ela vai te dar uma base técnica, né, um conteúdo científico ali importante, mas você vai precisar desenvolver aqueles pontos em que você quer seguir. Se você quer seguir na área de biologia molecular, se você quer seguir na área mais acadêmica ou na propriedade intelectual, enfim, você vai precisar se especializar em cada uma dessas áreas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Agradeço aqui o convite, né, da comissão organizadora do evento. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Caso tenha interesse, meu e-mail e meu LinkedIn.
Até a próxima!